aqui com vocês, se vocês vão me dizer se vocês estão enxergando. Sim. Então, vocês viram aqui que eu estava corrigindo, estava lendo o TCC da Rebeca. Peraí, deixa eu subir aqui. Aqui, exercícios de revisão. Deixa eu só fazer aqui. Vocês vão ver o próprio chat, então, ó. Vocês não precisam abrir o microfone, que eu estou vendo o chat, como vocês podem ver aí, tá? Meu computador está com vida própria aqui, gente, peraí. Vamos lá. Identifique a transitividade do verbo e seus complementos. Então, nós vamos analisar as frases, certo? Olhem aqui. Toda semana, o feirante puxava a conversa. Qual é meu verbo aí? Escrevam. Puxava, né? Beleza. Então, sempre vamos começar pelo verbo. Nós já vimos também na unidade passada o sujeito, né? Nós temos um sujeito aqui, simples, bem explícito, o feirante. Puxava. Puxava o quê? Conversa. Então, que tipo de verbo eu tenho aí? Que tipo de verbo e complemento eu tenho aí? Isso, um VTD, vocês podem abreviar aí, não precisa escrever tudo, verbo transitivo direto, que é completado por um logo, se ele é um verbo transitivo direto, tem um objeto direto. Vocês podem abreviar também. Só aqui, para detalhe, o que esse toda semana é? Isso, um adjunto adverbial de tempo, né? Então, vamos dar um espaço aqui, não, um espaço antes é melhor. E vamos escrever um AAT. Nós inventamos novas abreviações aqui. Um AAT, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Então, se eu fizer assim na prova, tá tranquilo, né? Próximo, as crianças conversaram com os guardas de trânsito. De novo, verbo. Conversaram, muito fácil. Meu sujeito está explícito aí, né? As crianças. E aí? O que completa, né? Como é que eu faço essa pergunta? As crianças conversaram com quem? Então, como é que fica? Isso, vocês podem abreviar, gente, aqui, ó. VTI, né, um verbo transitivo indireto, e isso porque eu tenho aqui uma preposição, vamos marcar ela de rosa. Sempre que eu tenho uma preposição, isso tem que acender um sinalzinho de que é algo diferente, né? Então, elas conversaram com alguém e foi com os guardas de trânsito. Então, eu tenho um objeto indireto. Podem digitando aí, quando aparecer eu vejo que vocês escreveram. Apesar da insistência, não atendeu ao telefonema. Verbo. Atendeu. Facinho, né? Aí, o meu sujeito aqui não está explícito, né? Ele está no meu verbo. Vocês lembram que sujeito é esse? Desinencial, perfeito. Ele ou ela não atendeu ao telefonema. Dentro do texto, nós saberíamos, ou no contexto, né? Nós saberíamos quem é. Então, atendeu e agora? Ao telefonema. O que isso me revela sobre o verbo? Qual é o verbo, tipo de verbo e tipo de complemento? Verbo transitivo indireto, porque minha preposição, vamos marcá-la aqui, está aqui, é o a.
Vamos marcar aqui de rosa de novo, roxo, sei lá. Então, o meu complemento é um objeto indireto, tá? É tranquilo? Se tiverem muita dúvida, falem. O poeta inventava palavras interessantes. Verbo. Inventava. Molinho, molinho, identificar o verbo. E a gente sempre tem que começar por isso, né? Identificar o verbo. Meu sujeito tá bem explícito, simples, o poeta. O poeta inventava palavras interessantes. Que tipo de verbo é esse? Que tipo de complemento? Verbo transitivo direto, porque eu não tenho nenhuma preposição aqui, ó. Tenho nada para marcar. Então, e é algo só, né? Palavras interessantes. Objeto direto. Muitos professores optaram pelo método mais simples. Então, vamos lá. Verbo. Optaram, perfeito. Vamos lá. Optaram. E aí eu tenho um sujeito claro, simples, né? Professores optaram por algo, pelo método mais simples. Que tipo de verbo e complemento é esse? Isso, verbo transitivo indireto, mas pelo método mais simples, objeto indireto. O que eu quero destacar aqui, para quem está na dúvida, é que o pelo é sempre um por mais o, né? Opa. O por mais o forma o pelo. Então, a minha preposição, ela está aqui. Tá escondidinha, mas ela está aqui, ó, tá? Então, eu tenho a preposição, verbo transitivo indireto. A fêmea abandonou o filhote. Verbo. Travou ou vocês ficaram com preguiça agora? Travou? Deixa eu ver aí. Travou aí, Tabata? Bom, eu vou fazendo aqui. Se vocês estão ouvindo, sigam, tá? Às vezes é só o chat que congela. Deixa eu tirar aqui a Tabata. A fêmea abandonou o filhote. Então, abandonou é o verbo. A fêmea, sujeito simples. Abandonou alguém, o filhote. Então, como é que fica? Verbo transitivo direto mais objeto direto. Opa, OD, não OB. Ninguém obedecia às suas ordens. Verbo. Obedecia, perfeito. Ninguém, sujeito simples. E agora? Ninguém obedecia às suas ordens. Que tipo de verbo e complemento é isso? Muito bem, verbo transitivo indireto mais um objeto indireto. Cadê a minha preposição? Está aqui. Porque aqui, ó, como eu tenho a crase, eu tenho a mais as. Eu tenho o a de obedecer a e o as de às suas ordens, que formou a crase. E a minha preposição é esse a aqui. Então, por isso que é um objeto indireto. Preconceituoso sempre duvidava das pessoas pobres. Verbo? Duvidava, perfeito. Vamos lá, marcamos o verbo. Meu sujeito é ele, né? Está aqui, ou ela está no verbo. No contexto, eu vou saber quem é, um sujeito desinencial. Duvidava das pessoas pobres. E agora? VTI, que é um verbo transitivo indireto. Por quê? Cadê minha preposição?
Em das, eu tenho de mais as. E a minha preposição é o de. Então, eu tenho um objeto indireto. O que é esse sempre aqui? Porque o sempre também completa esse verbo, né? Se eu pedisse para analisar, o que ele seria? Isso, um AAT. Opa! Adjunto adverbial de tempo. Diariamente, os filhos reclamavam da comida. Espero que vocês não estejam fazendo isso em casa, mas cadê o verbo? Reclamavam, muito bem. Então, vamos marcar o verbo de amarelo. O meu sujeito está claro, né? Os filhos reclamavam da comida. E agora? Verbo transitivo indireto mais objeto indireto. Porque o da, de novo, né? De mais a. Então, o de é minha preposição aqui. E se eu quisesse classificar o diariamente, o que seria o diariamente aqui? Deixa eu marcar de azulzinho. Isso, de novo, um AAT, adjunto adverbial, de tempo. Beleza. Mais uma, ingênua entregou a bolsa ao desconhecido. Deixa eu aumentar aqui, trazer mais para cá. Qual é o verbo aqui? Entregou. Aqui, embora, de novo, o sujeito esteja no verbo, fica ainda mais fácil, porque aqui, como diz ingênua, eu sei que é ela, né? Então, fica desinencial ela. Só que ela entregou a bolsa ao desconhecido. E agora, que tipo de verbo é esse? Isso, perfeito. Verbo transitivo direto e indireto, como se dizia até pouco tempo. Agora se diz bitransitivo. Tanto faz, tá, gente? As duas classificações são a mesma coisa. Então, você tem o verbo bitransitivo acompanhado por um objeto direto mais um objeto indireto, que é aqui, ó. A bolsa é meu objeto direto. Agora, em ao, eu tenho um a preposição e o, que é artigo, né? Então, eu tenho a preposição aqui. E aí, o desconhecido. Então, entregou algo a alguém. Por isso, verbo bitransitivo. Ah, não precisa do T, é só VB, desculpa aí. Os turistas precisam de muitos dólares. Qual é o meu verbo? Precisam, muito bem. Então, e o meu sujeito está claro aqui, né? Os turistas, simples e claro. Precisam de algo. Como é que fica? VTI, perfeito. Verbo transitivo indireto mais objeto indireto, que são os dólares, né? E aqui eu tenho a minha preposição. E esse muitos seria o quê? Vocês lembram? O que é o quê aí? AI, AI de intensidade, né? Ah, acho que o Fernando quis dizer quantidade, mas na verdade a gente usa intensidade, né, para esse tipo de classificação. Não se classifica como quantidade, faz todo sentido, mas se usa intensidade, o que fica até meio estranho, né, intensidade do dinheiro, mas é assim que a gente classifica. Aqui, eu só quero que vocês observem que os pronomes também podem ser objeto direto ou indireto, tá? Pode pondo a pergunta aí, Letícia, quando aparecer eu respondo. Então, é bem fácil, na verdade, mas algumas pessoas acabam não percebendo quando aparece um pronome como objeto. Por isso que eu coloquei essas frases aqui. Vamos lá, nós lhe telefonaremos no fim de semana. Qual é o verbo?
Ah, eu já volto no J, tá, Letícia? Telefonaremos. Vamos lá. Ok. Então, meu sujeito, nós, tá claro aqui. Nós telefonaremos. E agora? Qual é meu complemento aqui? Telefonaremos. Lhe. Isso. O que o lhe significa? Para ele, isso. Pode ser para ela também, né? Então, esse lhe aqui, ele tem uma preposição embutida nele. Então, que tipo de objeto ele é? Isso, nós temos um verbo transitivo indireto, mais um objeto indireto. O lhe é objeto indireto, porque aqui nós vamos telefonar a alguém, tá? E esse a alguém é o lhe. O no fim de semana seria o que para nós? Telefonaremos no fim de semana, completa meu verbo, né? O que ele é? Isso, um AAT, um adjunto adverbial de tempo. Vou só voltar aqui na J, que ficou dúvida. Na verdade, eu devia ter achado mais exemplos de verbo bitransitivo, mas existem vários verbos em que a gente precisa de dois complementos, tá? Por exemplo, dar, né? Deu o presente ao namorado. Ou, então, a gente vai ter verbos, a gente tem que pensar o seguinte: entregou a bolsa, certo? E entregou ao desconhecido. Então, cada complemento desse se refere ao verbo. E aí eu tenho um que não precisa de preposição, porque seria entregou algo, e outro que precisa da preposição, a alguém. Então, nós temos um verbo bitransitivo, com dois complementos. Os outros exemplos todos não eram bitransitivos, mas existem vários verbos bitransitivos que precisam desses dois complementos. Talvez apareça mais algum aqui embaixo como exemplo, tá, Letícia? Vamos ver se aparece nas notícias. Vamos continuar aqui. O aluno o respeitava bastante. Verbo. Respeitava. Perfeito. E aí, o meu sujeito é o aluno. O aluno respeitava quem? E agora? Aqui não diz que é o professor, mas é um ele aqui, né? Um alguém. Podia ser o diretor, o coordenador, o colega, enfim, mas é um ele, né? Que se fosse um ela seria a, respeitava bastante. Então, é alguém, como alguém disse ali, o Fernando disse, ó, o aluno respeitava alguém, não preciso de preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, mais o objeto direto. E esse bastante aí vai ser o quê? Um AI de intensidade, tá? Aqui, perdoou-lhe sem dificuldades. Vou até mudar essa frase. Perdoou-lhe a dívida sem dificuldades. Vamos complicar um pouquinho. Verbo. Perdoou, certo? Perdoou. Quem perdoou? Ele, né? Tá no verbo desinicial. E agora? O que eu tenho de complemento aqui? Acho que o chat está dividido. A dívida é objeto direto. Vamos esquecer o sem dificuldades por enquanto, que nós temos um lhe aqui, né?
A dívida é objeto direto, tá certo. Perdoou a dívida de alguém. Na verdade, é a alguém, tá? Perdoou, mas tudo bem, dá na mesma, né? A gente vai usar a preposição aqui. Então, esse primeiro complemento, o lhe, ele sempre tem a preposição. Então, eu tenho aqui um objeto indireto. E a dívida é meu objeto direto. Então, como é que fica esse verbo? Que tipo de verbo é esse? Bitransitivo. Isso, então, VB mais um objeto direto, que é a dívida, mais um objeto indireto, que é o lhe. Então, verbo bitransitivo, certo? Esse sem dificuldades aqui é o meu adjunto adverbial de modo, isso mesmo, a Isabelle já tinha analisado. Mas aqui, perdoou a ele a dívida. Então, eu tenho um objeto direto e indireto, mais um caso de verbo bitransitivo. Ele poderia ter sido usado como um só, podia ser perdoou-lhe sem dificuldades, e aí seria só um verbo transitivo indireto, ou perdoou a dívida sem dificuldades, e aí seria só transitivo direto. Então, tudo depende do uso do verbo. O verbo nunca é assim, bate o martelo, é isso e pronto, né? A gente tem que analisar o contexto. A plateia olhava-os com admiração. Então, o verbo olhava, assim. Olhava o quê ou quem? Eles. Então, eu tenho que tipo de verbo? PTD. Muito bem, verbo transitivo direto com o meu complemento de objeto direto, certo? E aqui, o com admiração ali, de novo, é modo, né? Adjunto adverbial de modo. Ela o agrediu sem motivos. Então, meu verbo agrediu, facinho. Ela é meu sujeito. Agrediu quem? Ele. Então, eu tenho aqui um VTD, isso aí, mais objeto direto. Então, observem que o lhe sempre é objeto indireto, tá vendo? Objeto indireto, objeto indireto. Nem precisaria ficar pensando, tá? O lhe sempre é objeto indireto e o ou a objeto direto, tá? É lógico que se eu pedisse para vocês completarem com o ou lhe, aí vocês teriam que analisar mais profundamente. Mas se já está completado e é só classificar, é mais fácil. Agora, é fácil a gente analisar frases prontas de gramáticas. Vamos trabalhar agora com frases das notícias de hoje, tá? Acabei de pegar lá no site e vamos ver, porque aí bagunça um pouco as nossas ordens tradicionais, né? Então, vamos lá. Brasil tem mais de 41 mil mortes por Covid e ultrapassa 800 mil casos, mostra consórcio de veículos de imprensa. Então, vamos lá, verbos. O que vocês acharam de verbos aí? Tem, vamos marcar o tem. Que mais? Ultrapassa. E mostra, beleza. Então, vamos lá. Quem é o meu sujeito do tem? Isso, Brasil. Sujeito simples. Brasil tem. O que o Brasil tem? Algo ou eu tenho que colocar uma preposição aí? Não precisa de preposição, exatamente. O Brasil tem algo. Esse algo é toda essa expressão, mais de 40 mil mortes por Covid, certo? Então, que tipo de verbo é esse tem?
VTD mais um objeto direto, certo? Aí nós vamos lá para o próximo verbo. Então, eu tenho e ultrapassa. Quem é o sujeito de ultrapassa? O Brasil de novo, exatamente. Então, tá aqui. 800 mil casos. Então, tenho preposição aqui? Não, né? Então, eu tenho mais um caso de VTD. Ultrapassa algo, objeto direto. Vamos para o próximo. Mostra. Quem mostra? Isso. Então, o sujeito de mostra não é o Brasil. É o consórcio de veículos de imprensa ali. O Fernando matou a charada, né? Consórcio de veículos de imprensa mostra, tá? E agora, mostra o quê? Termina aí minha frase? Mostra nada? Mostra o quê? Isso, mostra a informação. Tudo isso aqui, ó, gente, é o meu objeto direto do mostra. O consórcio de veículos de imprensa mostra algo. O quê? Que o Brasil tem mais de 41 mil mortes, certo? Então, aqui eu tenho mais um VTD mais OD. Complica mais quando a gente pega uma frase não tão quadradinha como as de gramáticas, né? Mas a gente vai conseguir. Músicos de diferentes países se unem online e tocam Bohemian Rhapsody. Olha lá, Tabata, temos que assistir. Essa é a notícia de hoje. Então, vamos lá. Qual é o meu verbo? Os verbos aí. Unem, beleza. E tocam, exatamente. Então, vamos lá. Quem é o meu sujeito do unem, ou unem-se, né? Que é um verbo com pronome aí. Os músicos, claro, os músicos é o núcleo, né? Músicos de diferentes países, exatamente, se unem. Eu preciso de complemento? Qual é o complemento desse unem? Online. Esse complemento é o quê? Vamos ver se vocês pegam. Pensem bem, eu não podia terminar a frase aí, músicos de diferentes países se unem. O que é essa combinação aí? Intransitivo. É um verbo intransitivo acompanhado de quê? O que os verbos intransitivos recebem como complemento? Um adjunto adverbial. Aqui o online parece mais de lugar, né? Adjunto adverbial de lugar. Eu acho que diria de lugar, tá? Online, ou pode ser um modo, ter uma forma, né? Porque fica aquela discussão, online é um lugar ou não é, né? Então, vamos lá. Vamos deixar na dúvida se seria um M. Mas vocês sabem que é um adjunto adverbial. Então, vamos lá. Tocam. Quem é o sujeito de tocam? Os músicos de novo, né? Os músicos tocam Bohemian Rhapsody, que é a música. Então, como é que fica agora? Que verbo é esse? Músicos tocam algo. Então, fica como? Um VTD mais objeto direto. Estão percebendo que se a gente usar essa fórmula de começar pelo verbo, procurar o sujeito e procurar o complemento, a gente analisa qualquer coisa. Vamos lá. Próxima notícia. Números mostram que o Brasil faz menos testes para coronavírus do que deveria. Então, vamos lá. Verbos. Mostram. Vamos lá. Quem é o sujeito desse mostram?
Isso, faz, ok, faz. Deveria. Quem é o sujeito do mostram? Os números, isso, a Isabela já respondeu. Então, os números mostram. E aí? Algo, exatamente. Tudo isso aqui, ó, é o meu algo. O que os números mostram? Algo, que o Brasil faz menos testes para coronavírus do que deveria, tá? Então, nós temos aí um VTD mais um objeto direto. Tem gente perguntando, né? O faz, quem é o meu sujeito do faz? Depois a gente vai ver que isso aqui é uma oração subordinada, blá, 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 né? Quem faz, não, é o Brasil que faz, né? Não são os números que faz, daí não concordaria, né? O Brasil faz. Faz o quê? Algo, né? Faz algo. Menos testes para coronavírus do que deveria. Então, de novo, verbo transitivo, direto, acompanhado de um objeto direto. Esse deveria vamos deixar de fora por enquanto, tá? Não vamos confundir as coisas. Vamos aqui. Estamos no escuro. Eu peguei essa frase só para lembrar de um outro tipo de verbo que nós temos nos textos e que não apareceu até agora. Qual é o verbo aqui? Isso, o verbo de ligação, né? Estamos. É o verbo de ligação. A gente poderia até colocar assim como matéria no escuro, diz especialista, né? Porque a ideia está mais forte nesse complemento, tá? E o diz, como é que fica? Eu tenho um diz aqui também. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação, né? Deixa eu classificar aqui, para não esquecer. E aí, nós temos um diz. Quem diz? O especialista. Então, o especialista é meu sujeito. Especialista diz. E agora? Acabou minha frase? Não acabou a frase. Ele diz o quê? Algo, que é justamente o estamos no escuro. Então, isso aqui é o meu algo, né? Então, como é que fica? Verbo transitivo direto, VTD. Beleza, gente? Ó, eu tenho mais um monte de frases, mas falta 1 minuto para terminar a nossa aula. A gente pode continuar na semana que vem, enquanto vocês vão fazendo as provas. Mas perceberam? O segredo é olhar para o verbo, ver quem é o sujeito, ver o que completa o verbo, para daí analisar. Tá ficando mais fácil? Certo? 1 minuto para vocês comentarem, perguntarem, duvidarem.